O que acontece quando o banqueiro mais bem relacionado do Brasil decide que é hora de proteger seus amigos? A bomba estourou no final de dezembro, mas o estrago político só agora está sendo calculado. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo de um depoimento explosivo. Estamos falando de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, figura central em uma cariação que já tinha revelado contradições graves com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Até aqui a história era sobre divergências no teor das relações e a origem da compra de letras de crédito. Mas o depoimento de Vorcaro, agora público, revela algo muito mais tenso: o quanto o poder de Brasília e da Faria Lima estão entrelaçados, e o esforço de um dos pivos desse escândalo para erguer um muro de proteção intransponível. A análise de Isabel Mega, especialista em política da CNN, jogou luz sobre o ponto exato onde a tensão do depoimento de Vorcaro se concentra: a blindagem política. O depoimento, datado de 30 de dezembro, é crucial porque ele expõe, de forma oficial e documentada, as divergências que já circulavam nos corredores do poder. As contradições entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, não são mais rumores, são fatos registrados. Isso joga pressão sobre a origem daquela compra de letras de crédito e o que realmente aconteceu por trás das portas. Mas voltando à blindagem. O depoente foi questionado diretamente sobre suas relações políticas. E a resposta, ou melhor, a falta de resposta, é o que chamou a atenção da análise. A analista Isabel Mega destaca que Vorcaro simplesmente sai pela tangente nesta pergunta. Ele não negou as conexões, na verdade, ele as admitiu de forma ampla, mas vazia de nomes. Pense bem, Vorcaro, um banqueiro com trânsito livre em São Paulo e no Distrito Federal, afirmou ter amigos em todos os poderes, no Executivo, no Legislativo e, presumivelmente, no Judiciário. Mas quando instado a nominar essas relações, a dar substância a essa rede de contatos que ele próprio reconhece, ele recuou. Ele disse que não conseguiria nominar essas relações e, mais importante, que não via relação delas com o caso investigado. Isso é a definição perfeita de erguer um escudo. Daniel Vorcaro, ao invés de abrir o jogo sobre quem ele conhece em Brasília, optou por blindar, por proteger ativamente suas conexões políticas de serem arrastadas para o processo. E por que isso é tão relevante? Porque a apreensão no meio político é palpável. Mega explica que desde que o caso veio à tona, há um medo real sobre o potencial impacto dessas investigações. Vorcaro não é um figurante. Ele é conhecido por ser um elo entre a pujança da Faria Lima e o poder de Brasília. Ele próprio admitiu, ainda que indiretamente, esse fato. A blindagem é uma manobra de cálculo. Se ele nomeasse um ou dois parlamentares ou ministros, a investigação ganharia um alvo definido, mas a rede de contatos que ele preserva continuaria ativa, e o peso político daquele nome individual seria alto. Ao não nominar ninguém, ele mantém todos nervosos, mas impede que um único nome se torne o epicentro do escândalo, protegendo, assim, o seu próprio círculo de influência. Mas o mistério não para em Brasília. Há um foco muito claro nas suspeitas envolvendo políticos da Bahia. Lembrem-se, empresários baianos foram convocados a depor, e a menção lateral a um parlamentar do Estado, o que, inclusive, foi o motivo pelo qual o caso chegou ao STF, dada a prerrogativa de foro. A questão baiana torna a blindagem de Vorcaro ainda mais intrigante. Se há conexões regionais sob escrutínio, o silêncio sobre as relações em todos os poderes pode estar protegendo não apenas figuras centrais em Brasília, mas também essa ramificação específica que levou o caso ao Supremo. Curiosamente, a retirada do sigilo pelo ministro Toffoli veio acompanhada de um sinal importante sobre o futuro da investigação: a abertura para um possível desmembramento do caso. Toffoli indicou que, após a conclusão desta etapa investigativa, ele pode determinar que o processo retorne para instâncias inferiores. Isso é um ponto crucial, como avalia Isabel Mega. No meio jurídico, há muitas críticas sobre a presença desse caso no STF. Há juristas que questionam se há materialidade suficiente para que a investigação, que começou a focar em questões de crédito e acusações de corrupção, permaneça na Suprema Corte, especialmente se os nomes com foro privilegiado não forem diretamente implicados. Se Toffoli desmembrar o caso, ele envia a parte sem foro privilegiado de volta para a primeira instância. E se Vorcaro conseguiu blindar os nomes em Brasília, a investigação pode perder seu peso político e se concentrar apenas nas contradições de ordem bancária e empresarial. O grande jogo de xadrez aqui é o seguinte: Daniel Vorcaro admitiu ter poder e influência, mas usou seu depoimento para negar que essa influência tenha sido usada no caso, blindando seu network.
O STF, ao retirar o sigilo, confirmou as contradições. Agora, a decisão de Toffoli sobre o desmembramento pode determinar se este escândalo político-financeiro vai se dissipar em processos menores ou se a pressão política será alta o suficiente para forçar a quebra da blindagem. O depoimento de Vorcaro não é apenas uma peça de prova, é um mapa do poder. E neste mapa, a rota de fuga para Brasília foi perfeitamente pavimentada. Resta saber se o STF ou as instâncias inferiores terão a força para desmontar esse escudo político. Acompanhe as atualizações e deixe sua opinião nos comentários. A quem Daniel Vorcaro está realmente protegendo? Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta investigação.